Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs queridas, louvado seja o Eterno por suas vidas. Quão precioso é esse dia que o Eterno nos deu de presente. Vamos agradecer esse dia, a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de acertar aquilo que não acertamos no dia de ontem, a oportunidade de refazer, de repensar. Vamos viver esse dia na consciência de que ele foi nos dado para que nele nós glorifiquemos o nome do Eterno. E vamos lembrar o tempo todo que nós existimos para a glória do nosso Pai. Hoje eu quero meditar com você numa porção da palavra que está em Ezequiel, no capítulo 17, nós vamos ler juntos do verso 1 até o verso 10. Verso 1 a 10 de Ezequiel 17. Eu sou Luci Maria da Silva e faço esses áudios compartilhando com você mensagem, orando com você, porque assim o Senhor, o Eterno, me pediu para fazer. E eu tenho feito isso em obediência a Ele. Então, e desejando que você seja edificado de alguma forma. Vamos ao texto. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, propõe uma alegoria e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz: assim diz o Senhor, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de comércio e a pôs na cidade de comerciantes. E tomou da semente da terra e a lançou num campo fértil. Plantou-a como um salgueiro junto a muitas águas. E ela brotou e tornou-se uma videira muito larga e de pouca altura, virando-se para a águia os seus ramos, mas as suas raízes ficaram debaixo dela. Tornou-se uma videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve ainda uma outra grande águia, de grandes asas e cheia de penas. Esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Dize: assim diz o Senhor, ela prosperará, não lhe arrancará a águia as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas dos seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Mas estando plantada, prosperará, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde a cova do seu plantio se secará. E eu quero orar com você agora. Querido Pai, maravilhoso, grandioso, santo, 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 santo. Pai, que vontade de abraçar-te, que vontade de beijar os pés do Senhor. Ah, papai querido, mas nós podemos fazer isso, dar um abraço no nosso irmão, no nosso próximo, porque é assim que nós nos expressamos contigo, fazendo a um filho, uma filha, um amigo ou mesmo uma outra pessoa
nós estamos fazendo a Ti, Pai. Obrigada por nos ensinar isso, Pai. Pai, hoje nós queremos aprender com esta palavra aqui, sabe, Pai? Nós queremos ser transformados, tocados, renovados. Queremos que algum movimento de transformação aconteça dentro da gente. Alguma mudança, sim, Pai, no nosso caráter. Nós queremos que o nosso caráter cristão seja moldado por alguma palavra desse texto aqui. Não queremos que esse texto passe por nós de forma displicente, sem deixar nada. Nós queremos ser marcados por esta palavra. E tu sabes quem está ouvindo, e tu sabes as necessidades de quem está ouvindo. Nos ajude a aprender com a história que tu contaste ao teu povo através do teu querido filho Ezequiel. Esta história destas duas águias, desta videira que recebeu tanto investimento. Nos conte essa história, sim, mas conte com teu espírito, assim, para que seja entendido, para que pessoas sejam edificadas. Nos ajude. Ajude essa pessoa que me ouve, Pai. Tu sabes como ela está, o que ela tem passado, pensado, o que ela tem crido, o que ela tem esperado. Tu conheces cada expectativa dela, tu conheces ela, tu conheces tudo dela, tu sabes tudo o que está passando pela mente dela agora. Tu conheces os pensamentos dela, tu conheces o assentar dela, o levantar. Dá respostas para ela. Fala com ela, Pai. Leva ela a te ouvir diretamente, Pai. Assim nós oramos, no nome do Senhor. Amém. Amigos e amigas e irmãos, hoje eu quero falar para um grupo de pessoas que recebeu um chamado especial. Todos os filhos do Eterno têm um chamado especial. E há chamados do Eterno para todos os setores da sociedade. Ele chama pessoas como para serem bons garis. Ele chama pessoas para serem juízes. Em todos os setores da sociedade, seja na saúde, na educação, na justiça, na política. Há servos do Eterno, eles são necessários ali. E onde eles estiverem, eles precisam refletir a glória do Eterno. E as pessoas que trabalham com essa pessoa, que é um filho do Eterno, precisam conhecer o filho dele através desta pessoa, deste servo do Eterno. Mas há um outro grupo de pessoas que só vão trabalhar no sentido de anunciar o Evangelho. Então, todos os filhos do Eterno anunciam o Evangelho por onde andam, mas tem um grupo de pessoas, uma classe de pessoas que é escolhida para fazer exclusivamente isso. É comparado à tribo de Levi, que não podia ter outra dedicação na vida, senão esta obra direta, ligada ao santuário, ligada ao templo, ao sacrifício, enfim, a toda a obra de adoração, a toda a obra prestada ali no templo. E hoje em dia as nossas funções, elas vão muito além, né? Nós temos pessoas com esse tipo de chamado nos campos missionários, em lugares, perto de lugares longínquos. E nós temos pessoas que trabalham dentro do templo, com várias atividades, muitos estão envolvidos nesta obra. Então há um grupo de pessoas que só deve se dedicar a isso. Por quê?
pelo valor da obra, para que a obra não acabe, para que ela permaneça, seja sustentada sobre a terra. Então eu quero falar para esse grupo de pessoas que me inclui. Eu recebi um chamado. Na minha adolescência eu recebi um chamado para essa obra. E eu estudei, eu me preparei. Com muitas outras pessoas. E é o seguinte, então falando a esse grupo de pessoas, eu quero transmitir um ensino que o Senhor me deu há alguns anos. E ele me disse o seguinte um dia, ele falou assim, olha, a atenção que você deve ter com a minha obra deve ser a mesma atenção que o motorista precisa ter quando ele está no trânsito. A função de motorista é uma das funções que exige muita concentração. Porque ele tem que olhar ao mesmo tempo, ele tem que saber o que está acontecendo ao lado dele, atrás, na frente. Ele tem que estar atento ao painel do carro para ver qualquer sinal de que algo está errado, para conferir a velocidade, enfim. Ele precisa estar atento a muitas coisas ao mesmo tempo. E ele está ali dirigindo, precisa prestar atenção às placas, à sinalização de trânsito. Ele precisa prestar atenção, porque às vezes pode surgir repentinamente um animal à frente dele. Uma pessoa, uma criança que de repente atravessa na frente correndo. Às vezes é um gato, um cachorro, às vezes até um pássaro, às vezes um animal de porte maior, às vezes uma pessoa alcoolizada. Então ele precisa estar atento a carro também, que pode estar na frente, pode parar de repente. Então a atenção do motorista, ela é muito grande. Ela é intensa, porque é exigido dele muitas coisas ao mesmo tempo. Ele olha um retrovisor, ele olha outro retrovisor, ele olha para frente, ele olha para o lado, ele olha para trás, ele precisa estar concentrado o tempo todo para garantir uma boa viagem. Então o Eterno disse para mim que do jeito que o motorista precisa estar concentrado na obra, na sua função, na direção do carro, eu preciso estar concentrada na obra dele. Então eu quero falar para esse tipo de pessoa, essa classe de pessoas precisa ter esse tipo de concentração na obra do Eterno. Nós não podemos olhar do lado, dispersar, esquecer a nossa função. Uma vez que colocamos a mão no arado, nós precisamos seguir em frente. E o Eterno me falou isso, e em seguida ele me deu esse texto aqui, de Ezequiel. Aí aqueles que estudaram um pouco mais, que fizeram um seminário teológico, ou outro curso similar, vai dizer que não se pode usar o texto fora do contexto. Eu quero te dizer o seguinte, isso aí é uma lei de homens, isso é uma doutrina de homens, e nós não podemos levar isso a sério. Porque se nós levarmos isso assim, isso às vezes é bom, às vezes eu não posso olhar, separar um texto do seu contexto, mas se eu nunca separar, eu vou perder a oportunidade de aprender muita coisa. Porque se eu for olhar o contexto aqui, qual é o contexto? Ezequiel está falando para a casa de Israel. E o Senhor propôs essa parábola para explicar o seguinte, que o rei da Babilônia veio a Israel, levou os nobres, destituiu o reinado, levou o rei cativo para a Babilônia, levou os nobres, levou um monte de coisa, levou muita riqueza.
E ele constituiu o irmão do rei como rei no lugar do anterior. Ele constituiu um rapaz de 20 anos chamado Zedequias, que era o irmão de Joaquim, que foi destituído do reino. Então o rei fez esse Zedequias jurar por Deus que ia ser fiel a ele. E ele jurou. Um tempo depois, ele mandou gente dele ir no Egito pedir para mandar cavalos e muita gente, porque ele queria guerrear com a Babilônia. E aí o Senhor pergunta, aí então essa Babilônia seria a primeira águia, aquela que investiu no ramo, aquela que colocou um raminho que foi tirado lá num lugar onde ninguém via. A águia foi lá, pegou um raminho e trouxe para o lugar de comércio, ou seja, trouxe para o movimento, para o lugar onde as coisas aconteciam, para a cidade. E ali tomou da semente da terra e lançou num campo fértil. Então, essa águia que fez isso é a Babilônia. E a segunda águia seria o Egito. Então, a pergunta do Eterno é: depois que o rei Zedequias traiu a aliança que fez e foi ao encontro do Egito, que é a segunda águia, buscar socorro, aí o Eterno pergunta: ele prosperará nisso? Quebrou a aliança, sim, vai prosperar? Então tá, vamos deixar essa história, esse aí é o contexto. Vamos ser flexíveis e usar isso aqui para nós, vocacionados para essa obra, esse ministério específico. Como o Eterno me ensinou, até o verso 10, foi o que ele me ensinou. E ele me disse o seguinte, que ele investe nessas pessoas a quem ele chama, porque sabemos, né, nós temos um refrão assim, que o Eterno qualifica quem ele chama, que ele qualifica os chamados. Isso é verdade, claro que é verdade. Imagina ele pedir para pessoas, colocar função na mão de pessoas impreparadas. Então ele qualifica, ele chama, ele qualifica, ele investe, ele faz o que a águia fez aqui. Ele dá todo o investimento necessário. Então, o Eterno me chamou, o Eterno chamou um monte de gente. Você que está me ouvindo deve ser uma pessoa que foi vocacionada para essa obra. Ele chamou várias pessoas porque a obra é muito grande e ainda falta gente. E ele manda a gente orar para que o Senhor da Seara mande mais obreiros para a sua Seara. E a gente faz essa oração, pelo menos eu faço. Quer dizer, muitas pessoas fazem esse tipo de oração. Então, nesta obra que precisa de tanta gente, ele chamou tantos e ele qualificou. E ele chamou muitas pessoas que às vezes estavam num lugar assim, escondido, como essa árvore aqui, ó. Aí a águia foi lá, pegou esse raminho lá das alturas. Estava tão alto, ninguém conseguia ver. Mas a águia foi lá, pegou o raminho e trouxe para o lugar onde as coisas aconteciam. Isso aconteceu comigo e com várias pessoas. Eu estudei, eu fiz um curso com muitas pessoas. E as pessoas vinham dos lugares mais diferentes desse Brasil, de várias regiões dessa nossa pátria. Então, o Eterno, sim, tirou pessoas de lugar escondido, o Eterno trouxe para a cidade grande, para o lugar onde tinha muita capacitação.
para o lugar onde as pessoas eram mesmo treinadas de várias formas. E ali, depois de colocar ali, olha o que a águia fez. A águia pegou a semente da terra e lançou num campo fértil. Não lançou em qualquer campo. Não lançou no meio de espinho. Não lançou no meio de pedras. Não lançou à beira do caminho para a ave do céu pegar. Lançou num campo fértil. Plantou-a como um salgueiro. Salgueiro é um grupo de árvores, né? Um certo tipo de plantas. Junto a muitas águas. Presta atenção, há muitas águas. E ela brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, sim. Não era coisa que aparecia muito, não, mas tinha uma certa presença, né? Tinha uma certa largura. E ela então virava essa copa dela, esses ramos, para a águia, para essa primeira águia, né? Em gratidão, porque os ramos dão fruto. E quem planta tem expectativa de fruto. Os frutos são para quem planta. Aí, se a pessoa quiser comer, se quiser doar, se quiser comercializar, mas os frutos é a colheita de quem plantou. Então, essa semente foi semeada ali com essa expectativa. E a águia não deixou de investir nada de que ela precisasse para produzir bem. Muitas águas, terra de comércio, campo fértil. E ela então se tornou nessa videira muito larga, porque tinha condições. As condições eram favoráveis, eram propícias, porque ela estava no lugar mais promissor possível. E aí ela então lança os ramos para essa área que a pegou lá distante, mas as raízes ela deixou debaixo de si. Ou seja, ela não se deu totalmente para a águia. Aí ela tornou-se uma videira. Ela se tornou uma videira, tal qual a expectativa de quem plantou. E produzia sarmentos, que são os brotinhos, e lançava renovos. Então ela estava sempre produzindo, sempre brotando, entendeu? Sempre desenvolvendo. Ela correspondeu às expectativas. Aí o Eterno vai e fala a Ezequiel, agora fala para a casa de Israel de outra águia. História completa. Veio uma outra águia de grandes asas, cheia de penas, bem parecida com a primeira águia. E aí o que aconteceu? Diante dessa segunda águia, a videira lançou para ela aquilo que ela não tinha lançado para a primeira, que eram as raízes. Estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Gente, isso aqui é tremendo, é lindo demais. Como o rei traiu ao rei da Babilônia, essa águia, essa videira traiu a primeira águia. Quando ela viu uma segunda águia, ela foi, mostrou as raízes, se apresentou, se entregou, mostrou seus ramos, mostrou tudo, não escondeu nada do que ela era. Todo o seu ser foi apresentado, colocado à disposição dessa segunda águia, que não investiu nada nela, nada. Se ela não estivesse aqui com essa copa larga, produzindo, essa águia aqui não tinha nem enxergado ela. Essa segunda águia não enxergaria essa videira na sua origem, quando estava lá distante, aquele último raminho lá
de cima, assim, ela não enxergaria. Quando esta segunda águia chegou, a videira já estava toda pronta e produzindo frutos. E a videira teve uma aliança perfeita com a segunda águia, se entregou totalmente. Desde a cova do seu plantio, gente, a cova, lá onde ela está plantada, ou seja, desde as raízes. E para quê? Para que essa águia regasse. Então, a primeira águia teve um grande trabalhão. Um grande trabalhão, que absurdo, hein? Teve um grande trabalho. E depois ela se oferece para essa segunda águia apenas para a águia regar, dar manutenção a ela, né? Sustentá-la com água. Mas ela já foi plantada junto a muitas águas. Em boa terra, à beira de muitas águas. Aí aqui ele continua falando do investimento que a primeira águia deu a essa videira. Olha, em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto. Olha a expectativa a respeito da videira, para que fosse videira excelente. Meus irmãos, minhas irmãs queridos, vocês que foram chamados para essa obra específica, a águia investiu tudo para que a videira fosse videira excelente. Ela recebeu todas as condições para ser excelente. Não faltou nada. E aí, quando o Eterno me mostrou isso, ele estava ensinando que ele era essa primeira águia, que investiu tudo. Investiu a palavra, investiu o Espírito, investiu anjos, usou pessoas para abençoar nessa função, nesse preparo, nessa qualificação, investiu dinheiro, investiu filho, investiu tudo, e tínhamos de tudo para sermos excelentes. Não faltou nada. Não faltou exemplo, não faltou local para mostrar o trabalho, para treinar, não faltou pessoas para ouvirem, para serem trabalhadas, não faltou nada. Não faltou comida, não faltou calçado, não faltou nada. Não faltou amizade. Tinha de tudo para ser videira excelente. Mas aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz uma dedicação, nunca deixei de me dedicar a esta obra. Mas na minha cabeça eu estava tendo uma dedicação excelente, uma produção excelente, mas não era o que o Eterno queria. Ele queria as minhas raízes, e as minhas raízes eu estava lançando para outros setores, para outras funções, para o desempenho de outros trabalhos, outras atividades extras. E por que as raízes? Porque dali vinha o meu sustento. E eu vejo muita gente nessa dedicação. Eu vejo muita gente dividida. E a obra do Senhor, ela sofreu muito prejuízo. O reino teve prejuízo por causa dessa nossa dupla dedicação. Aqueles que foram chamados só para isso deveriam se dedicar somente a uma função, para não dispersar, para não perder a concentração. Então a gente trabalhou, eu trabalhei, eu vi muita gente trabalhar em outros setores para
receber água dali para que fosse regado, fosse alimentado. E parte do seu tempo se dedicava lá à obra missionária. Missão de outro jeito, né? Porque quem é juiz também está numa missão. Quem é médico está numa missão. Quem é gari está em outra missão também. E são missões do Eterno também. Mas eu estou falando dessa missão específica, né? Eu já falei isso para você uma vez. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a maioria de nós foi trabalhar em outros setores para receber dali o sustento, ou seja, a nossa confiança estava em outros setores. Nós demos, às vezes, o melhor de nós, dos nossos talentos, da nossa capacitação, para outro setor que não investiu em nós. Já nos pegou prontos. E aquele que investiu tudo em nós não teve a nossa dedicação 100%. Nós apresentamos ramos e alguns frutos, mas nós não tivemos fé o suficiente para acreditar que dele viria o nosso sustento. E nós ficamos querendo água de outro lugar, ser regados por quem não investiu na nossa capacitação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu me arrependi muito de ter feito isso. E aí vem o seguinte. Aí o Senhor, o nosso Eterno, nosso Pai, aquele que nos chamou, ele vai e fala assim para Ezequiel: Ezequiel, ela prosperará, ela vai prosperar. Não lhe arrancará a águia as suas raízes, porque houve uma aliança com a primeira águia que investiu nela. E aí ele está perguntando, pode haver essa traição, essa rebeldia, essa dedicação parcial, essa confiança em quem só chegou depois, sem ter prejuízos? Então é a pergunta que o Eterno faz. Aí ele fala assim: não lhe arrancará a águia as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Eu sempre penso o seguinte: quem está errado ou o que está errado cai por si, não precisa esforço para derrubar. Não precisa. Mais cedo ou mais tarde cai. Você está vendo um monte de coisa cair. E muitas pessoas e coisas caindo, sistemas. Muitas coisas que eram grandes, muita gente que era grande está caindo. E é por isso que eu passei pelo processo que passei. Porque não prospera, não adianta, a gente leva isso e a gente vai bem por um tempo, mas isso vai dar errado em algum momento, e que bom que dá errado. Porque isso significa que o Eterno nos ama e está dando uma nova chance. Então, esse período que eu venho passando há 8 anos foi um período, está sendo um período de desconstrução. Desconstrução de valores, de crença, de dedicação, de confiança, de fé. Até chegar ao ponto que eu não confio em nada da minha capacidade, que ninguém confie, que todos olhem para mim e vejam assim que eu acabei, que eu não sou mais uma pessoa de quem se espera alguma coisa.
alguma coisa boa, algum projeto. Então, isso tudo foi necessário para haver essa desconstrução. Porque no momento em que alguma coisa acontecer através de mim e das outras pessoas, porque todos vão passar por isso. Todos. Porque todas as capacitações, todas as pessoas que acham que sabem alguma coisa, que podem alguma coisa, elas vão ter que passar por esse processo de desconstituição. Isso está acontecendo com as nações, está acontecendo com as pessoas, está acontecendo com os regimes políticos, tudo que se acha grande. E o Eterno falou isso, vem falando isso desde 2015. Tudo que é grande vai cair. Porque o propósito dele é mostrar o poder dele. Então, tudo que é poder paralelo vai desaparecer, vai desvanecer. E aí continua o verso 10. Mas estando plantada, prosperará, tocando-lhe o vento oriental de todo, não secará, desde a cova do seu plantio se secará. Aleluia! O Eterno é sábio, o Eterno é maravilhoso. E a melhor coisa que pode acontecer conosco, quando nós estamos com confiança, né? Tirando o nosso sustento de outro lugar, porque a gente até quer tirar de outro lugar para também ajudar na igreja, né? Ajudar na obra missionária. Então a gente se dedica, tem uma dedicação aí de duas asas. Mas o Eterno nunca quis isso para quem ele chamou, para essa obra específica, porque para essas outras obras tem muita gente. Tem 11 tribos. Presta atenção. Para essas outras obras, para os outros setores sociais, tem 11 tribos. E para essa obra específica, só tem uma tribo. Então, eu convido minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, para repensar isso. Estude aqui essa passagem de Ezequiel. Se deixe aprender. E se o abatimento vir para você, se você começar a perder coisas, e você vai passando pela prova, dando glória ao Eterno, porque isso é muito bom. Isso é maravilhoso, isso é necessário. Porque ele vai te fazer ir para a dependência total dele. E só se dedicar a ele. E tudo que vier depois desse processo, todos saberão que é o Eterno que está fazendo. Você não vai aparecer. Então, você será desconstituído. E isso é um processo que demora um pouquinho, mas ele é necessário. Olha, fique na graça do Eterno. Sabe de uma coisa? O Eterno pede para eu lembrar você que Ele ama você. Ele te chamou porque Ele te ama. Ele te exorta porque Ele te ama. E Ele está com você. E Ele quer caminhar com você. E eu amo você. Em Cristo eu amo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos parte de um mesmo corpo. Você é o meu corpo. Fique na graça e na paz do nosso Pai querido. Amém.